Oi, sou o professor Antônio César e essa é a 9ª videoaula do curso de Física 1. Nesse vídeo damos início ao tópico Dinâmica. Nos vídeos anteriores nós discutimos os princípios da cinemática. O objetivo central da cinemática é descrever o movimento de um objeto sem necessariamente levar em consideração as causas desse movimento. Nós estabelecemos os conceitos de posição, velocidade e aceleração como mecanismos necessários para caracterizarmos a trajetória do objeto. Agora nós vamos analisar o que é que faz com que, por exemplo, um objeto inicialmente em repouso, ele comece a se deslocar no espaço com uma determinada velocidade. Para a dinâmica, a mudança no estado de movimento de um objeto está associado à ação de forças. E esse é o primeiro conceito que nós vamos discutir aqui. Eu não estou antecipando a discussão da segunda lei, tá? A expressão força igual a massa vezes aceleração vai ser objeto de discussão da próxima videoaula. Aqui eu quero dar vazão a algumas noções intuitivas. Como eu citei no slide, empurrar, puxar, carregar, suspender, sustentar são exemplos de ações corriqueiras, ações rotineiras, que de alguma forma nós associamos à aplicação de uma força. Para tornar esses exemplos mais claros, eu coloquei aqui algumas cenas que nós intuitivamente associamos à aplicação de força. Cabo de guerra, um guindaste suspendendo um container, pessoas tentando dar um tombo no carro, modo de dizer, empurrando um carro. Aqui nós temos no GIF, né, um cavalo puxando um carro que estava atolado, fazendo com que ele entre em movimento. Então todas essas cenas aqui estão associadas de algum modo à aplicação de uma força. Então eu posso, a partir delas, pensar que a força ela é uma interação capaz de alterar o movimento do corpo sobre o qual ela é exercida. A palavra interação aqui ela é importante porque eu sempre tenho dois elementos nesse contexto, né? No mínimo dois elementos. Um que é o que produz a força, o outro é que sofre a ação da força. Por isso que eu estou falando em interação. Nesses exemplos que nós estamos vendo, surge a ideia de que a força ela está ligada a um contato direto. Isso não é verdade, tá? Existem forças, nós vamos ver mais adiante, que elas não prescindem desse contato entre o elemento que produz a força e o elemento que sofre a ação da força. São as chamadas forças de longo alcance. Mas antes de chegarmos nessa discussão, nessa distinção entre força de contato e força de longo alcance, nós vamos caracterizar a natureza vetorial da força. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente olhar especificamente para o GIF e para a cena aqui com o guindaste, nós temos a clara impressão de que a ação da força para o movimento do objeto depende da direção que ela está sendo aplicada. Se eu aplico uma força na direção vertical, eu posso produzir uma elevação. Se eu aplico na direção horizontal, eu vou produzir um deslocamento dessa mesma direção. Ou seja, o movimento do objeto está atrelado à direção em que essa força está atuando. Para a gente ter uma ideia um pouco mais clara dessa natureza vetorial, a gente pode analisar essa cena onde nós temos o mesmo moleque puxando, num caso puxando, no outro empurrando uma caixa. Empurrar a caixa produz um deslocamento nesse sentido, puxar a caixa pode produzir um deslocamento no sentido oposto, certo? Então as ações puxar e empurrar evidenciam a natureza vetorial da força. O movimento adquirido vai depender do sentido de aplicação. Bom, grandezas vetoriais nós já trabalhamos, então nós já sabemos como representá-las matematicamente, né? A representação geométrica seria em termos de uma seta. Se queremos agora trabalhar com um sistema de coordenadas,
usando o sistema de coordenadas cartesianas, nós teríamos, no caso geral, né, uma força com 3 componentes espaciais, nós teríamos ela dada por uma componente x, uma componente y e uma componente z. A unidade de medida é o Newton, essa é a unidade básica no SI, e ela está relacionada às unidades fundamentais do SI, né, quilograma, metro e segundo. Força igual a massa vezes aceleração já nos dá qual vai ser essa relação. Mas a gente vai discuti-la no próximo vídeo. Bom, como eu tinha mencionado antes, a força ela pode ser de contato, que remetem aos exemplos que nós vimos. Tá? Das forças de contato, nós temos os tipos mais comuns, a reação normal, que é a força de sustentação exercida por uma superfície sobre qualquer objeto que esteja acima dela, né, que esteja sobre ela. Né? É o que acontece, por exemplo, quando você coloca o seu celular em cima da mesa ou qualquer outro objeto em cima de uma mesa. O tampo da mesa vai exercer uma reação normal de contato que vai sustentar esse objeto sobre a mesa. Uma tensão, que é uma força transmitida, por exemplo, por uma corda, como naquele GIF em que o cavalo puxa o carro, a corda que une o carro ao cavalo, ela está sendo tensionada, ou seja, existe uma tensão, né, que é a força de contato ali, sendo transmitida através da corda. E tem também a força de atrito, que é o que acontece quando nós temos, por exemplo, o deslizamento entre duas superfícies, né, uma caixa escorregando por uma rampa, ou um objeto se movendo num fluido. Né? Por exemplo, um avião, ele sofre a ação, à medida que se move, ele sofre a ação, ele sofre o atrito do ar. Né? Então, o fluido ele exerce uma força de atrito sobre qualquer objeto que esteja em movimento. Mas, além das forças de contato, existem as chamadas forças de longo alcance. Elas não prescindem que o elemento que gera a força esteja em contato direto com o elemento que sofre a ação da força. É o caso, por exemplo, da força eletrostática, que ela é repulsiva se eu tiver duas cargas de mesmo sinal, ela é atrativa se eu tiver duas cargas de sinais contrários. Né? Então, uma carga positiva vai atrair uma carga negativa, duas cargas positivas vão se repelir, duas cargas negativas vão se repelir. Então, essa é a natureza da força eletrostática. A força magnética, que ela é decorrente da ação, ela atua sobre uma carga em movimento, quando a mesma atravessa uma região onde você tem um campo magnético. Né? E aqui nós vamos usar frequentemente no nosso curso, que é a força gravitacional. Tá? Próximo à superfície da Terra, que é também uma formulação que nós vamos usar, que nós já estamos usando inclusive, né? Uma vez que discutimos os lançamentos sobre a ação da gravidade, de certa maneira nós implicitamente estávamos considerando essa interação, essa força. Né? Nós temos a força-peso, que é nada mais nada menos do que a força gravitacional terrestre próximo à superfície do planeta. Okay? Então esse é o quadro geral sobre os tipos de força, pelo menos aqueles tipos que nós vamos mais trabalhar, onde aqui das de longo alcance, obviamente a que mais vai se destacar é a força gravitacional. Nós vamos introduzir um conceito que está desassociado do conceito de força nesse momento, que é o conceito de partícula, mas é porque ele é importante para fazermos as representações dos sistemas físicos sobre os quais nós vamos analisar a ação das forças, certo? Então, a partir de agora, todo e qualquer objeto que sofre a ação de uma força, ele vai ser representado por um ponto no espaço. O que eu quero dizer com isso? Ao considerar um objeto, um sistema físico como uma partícula, eu estou desconsiderando o volume ou a forma dele, ou seja, ele não vai possuir uma extensão. E eu posso representá-lo única e exclusivamente por um ponto no espaço. Tá? Isso é importante porque se há forças atuando sobre esse objeto, nesse ponto que localiza o objeto no espaço, é a partir dele que eu vou traçar as forças que estão atuando, que atuam sobre o mesmo. Tá?
Isso faz com que eu tenha uma descrição mais simplificada do meu sistema físico. É claro que eu preciso atribuir à partícula alguma propriedade. No caso, as duas que ressaltam mais, que se destacam mais, seriam a massa, essa a gente vai usar sempre, ou a carga elétrica. Então, no contexto da dinâmica, eu posso definir uma massa pontiforme. No contexto do eletromagnetismo, eu posso definir uma carga pontiforme, que é uma representação em termos de partículas, certo? Em termos de uma partícula. Essa é a representação mais simples que nós vamos ter de um sistema físico. Mas aí fica aquela dúvida, poxa, mas faz sentido? Por exemplo, se eu tiver um sistema como a Terra e o Sol, eu posso fazer esse tipo de representação? Se olharmos o movimento orbital da Terra em torno do Sol, vai ficar muito claro para a gente que essa aproximação ela é bem razoável. Por quê? Se pensarmos no tamanho médio do Sol, pegando o seu raio médio como referência, ele é em torno de 696 mil quilômetros. Se eu pegar o raio médio da Terra, é em torno de 6.400 quilômetros. Isso faz com que esses objetos, comparados à nossa noção, à nossa percepção de realidade, vamos dizer assim, sejam extremamente extensos. Se a Terra é uma coisa colossal comparada nessa nossa noção de realidade, o Sol vai ser ainda mais, porque o seu raio médio é mais de 100 vezes maior que o raio médio da Terra. A questão é que, quando consideramos a distância média Terra-Sol, ela é absurdamente maior se compararmos ao raio médio do Sol, que é o maior dentre os raios médios considerados. Então, nessa situação, vale a aproximação do sistema Terra-Sol a um sistema de duas partículas. Numa situação mais prática, por exemplo, se eu estiver considerando uma caixa deslizando sobre uma rampa inclinada, eu posso considerar um ponto dessa caixa, seria, por exemplo, o seu centro de massa, e nele imaginar que todas as forças que atuam sobre essa caixa estariam concentradas nesse ponto. O centro de massa existe de fato, ele é um ponto geométrico que eu posso associar a qualquer sistema de partículas ou a qualquer corpo rígido, e nele eu posso sim descrever a dinâmica, pelo menos o movimento de translação desse sistema, como se eu estivesse representando ele como uma única partícula. Tá? Eu posso fazer o uso do centro de massa para pensar na representação de um objeto que tem extensão como se fosse uma única partícula, uma vez que no centro de massa todas as forças que atuam sobre esse objeto estão concentradas lá. Então, a aproximação à partícula é mais do que factível dentro do contexto da física. Eu falei centro de massa, esse é um conceito que a gente vai trabalhar na parte final do curso. A partir de agora, eu posso falar sobre força resultante. Nós definimos o caráter vetorial da força, mas eu posso ter uma situação em que sobre um objeto atua mais de uma força. Tá? Então, como é que eu faço para contabilizar o efeito de todas elas sobre o corpo em movimento? Basta que eu faça a soma algébrica dessas forças. Tá? Então, imaginando agora a partícula, meu sistema físico, sempre eu vou pensar ele como se fosse uma partícula, e eu tenho atuando sobre ele uma força F1, outra força F2 e uma terceira força F3. A força resultante sobre a partícula, ela vai ser a soma algébrica dessas três forças aqui. F1 mais F2 mais F3. Pensando nelas representadas no sistema de coordenadas cartesianas, as componentes da força resultante vai corresponder à soma das componentes correspondentes das forças F1, F2 e F3. Ou seja, a componente x da resultante é a soma de F1, a componente x de F1 com a componente x de F2 e a componente x de F3. A componente y da resultante é a soma da componente y de F1 com a componente y de F2 e a componente y de F3. E a componente z da resultante, a soma da componente z de F1, z de F2 e z de F3. Certo? Então é assim que nós vamos contabilizar
a força resultante. Isso aqui é interessante porque eu posso ter uma resultante em x nula, eu posso ter uma resultante em y nula e apenas uma resultante em z. Isso significa, nesse exemplo específico que eu estou mencionando, que o movimento da partícula vai estar associado, ele vai ser no mínimo acelerado apenas na direção z. Nas direções x e y, o que eu vou ter, se FRx e FRy forem iguais a zero, por exemplo, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme associado a essas duas componentes. Então a gente pode fazer nós podemos pensar uma série de situações diante dessa construção aqui. Tá? Num caso em que eu tenho mais de 3 forças, né, N forças atuando sobre a partícula, a maneira de calcular a resultante continua a mesma, é uma soma algébrica, só que aí eu tenho que considerar todas as N forças. Matematicamente, essa soma com um número muito grande de parcelas pode ser representada de uma forma mais compacta através do símbolo do somatório. Então isso aqui significa que eu estou fazendo uma soma de N parcelas, ou seja, se o somatório de igual a 1 até N de Fi, ela vai corresponder exatamente a essa soma aqui. Tá? Pronto. Diante desses conceitos já estabelecidos, força, partícula e força resultante, eu agora posso dar início à discussão sobre as leis de Newton. Nós vamos começar introduzindo a primeira lei, que é a chamada lei da inércia. O termo inércia, ele está associado à resistência à mudança no estado de movimento. Tá? Então, um objeto inicialmente em repouso, ele oferece uma resistência para mudar, para sair do repouso e adquirir e começar a se deslocar no espaço. Tá? Como é que a gente pode pensar isso de uma forma remetendo a situações cotidianas? Quando você está num carro, se o carro está inicialmente estacionado, o que é que acontece quando ele entra em movimento? Você sente o seu corpo se deslocando para trás. Né? Isso para quando você encosta no banco. Na freada ocorre um movimento sentido inverso. Você sente o seu corpo sendo projetado para frente. O que acontece nessas duas situações? Nesse primeiro caso aqui, imaginando que o carro ele saiu, ele estava estacionado e entrou em movimento. Você vai permanecer com velocidade igual a zero. Você só vai adquirir a mesma velocidade do carro quando você entrar em contato com o carro. É por isso que todo carro tem um banco com encosto. Se não tivesse o encosto, você certamente cairia. No caso da freada, isso é até mais evidente, dependendo da intensidade. Né? Se você está, sei lá, 40 km por hora, imediatamente antes do motorista acionar o freio, o seu corpo vai permanecer com os 40 km por hora. O que vai te impedir de continuar com essa velocidade é o cinto que vai te prender ao carro. O cinto vai exercer uma força que vai permitir com que seu corpo seja desacelerado e aí você permaneça no banco. Sem o cinto, a tendência é que o seu corpo ele continue em movimento. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui que nós estamos discutindo. Né? Olhando essa tirinha, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. O que você vê nessa historinha é que com a colisão, o moleque ele para, né? Ele vai parar, coitado. Mas o skate ele vai continuar executando o movimento que ele tinha antes. Tá? Somente a ação de forças, como por exemplo o atrito com o solo, vai fazer com que esse skate pare. Mas se você imaginar que não há atrito nesse movimento, pensando numa situação ideal, a tendência é que o skate continue executando o movimento sem nenhuma alteração. Certo? Então, se a gente parar para pensar no enunciado para a segunda lei, para a primeira lei, né, para a lei da inércia, um objeto tende a manter-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme na ausência de forças atuando sobre o mesmo, ou se a resultante das forças impressas sobre ele se anula. Ou seja, se você está inicialmente em repouso, você vai tender a manter-se em repouso, exceto se alguma força atuar sobre o seu corpo. Se você está se movendo a uma determinada velocidade,
A tendência é que seu corpo permaneça nessa velocidade, exceto se forças atuarem sobre ele. Tá? Então, as duas situações que nós estamos analisando aqui, elas remetem ao que está sendo dito nesse enunciado. A gente pode ter uma percepção mais clara sobre isso analisando um teste de colisão. Eu tenho aqui um GIF, né, onde eu tenho duas situações. Na primeira, que é a de cima, o boneco de testes ele não está preso pelo cinto de segurança e o carro não possui airbag. No segundo, você tem, além do cinto de segurança, você tem a presença de um airbag no volante. Nessas circunstâncias, o que é que nós temos? Olhando a primeira cena, a partir do momento que o carro colide com a parede, o boneco de testes ele se desloca, ele se projeta à frente. O que é que está acontecendo? Imediatamente antes da colisão, o carro tinha uma velocidade, e essa era a mesma velocidade do boneco de testes. Durante a colisão, o carro ele para, mas como o boneco não está preso no carro, ele vai tender a manter aquela velocidade que o sistema tinha imediatamente antes da colisão. É por isso que ele vai se deslocar. Ele só para quando colide com o volante e com o para-brisa. Essa é a situação que nós temos nessa primeira parte. Na segunda parte, o cinto de segurança e o airbag exercem uma força que vão desacelerar o boneco de teste. E isso serve como um elemento de proteção, né? É por isso que esses dois itens são itens de fato de segurança. Vejam que, com mais detalhes, sem os itens de segurança, o trauma sofrido pelo corpo é muito grande, né? O trauma sofrido pelo motorista ele é significativo. Você vê que a cabeça ela bate contra o para-brisa e o tronco ele bate contra o volante. Numa situação, dependendo da velocidade do carro, essa é uma situação que claramente você teria o indivíduo, o motorista, sofrendo um trauma sério, né? Com os itens de segurança, os dois elementos, o cinto mais o airbag, produzem um amortecimento que certamente diminui drasticamente os danos sofridos que seriam sofridos pelo motorista. Agora, para a gente completar a discussão sobre a primeira lei, nós precisamos avaliar sobre quais referenciais de fato eu consigo observar a primeira lei. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para a análise da medida das grandezas posição, velocidade e aceleração feitas por dois observadores distintos, certo? Eu tenho um observador 1, que eu estou considerando ele em repouso, tá? Então um referencial em repouso mede a posição de um objeto e essa medida é representada pelo vetor R1. R2 vai ser a posição desse mesmo objeto medida por um referencial que está em movimento, né? Que é o observador O2. Então eu tenho R1 e R2 e nós sabemos que eu consigo relacionar as duas medidas se eu conheço a posição do observador 2 medida a partir do observador 1. Tá? Nós trabalhamos essa relação durante as discussões sobre cinemática, né? Especificamente sobre movimento relativo. Se essa é a expressão para a posição, basta derivá-la no tempo e aí eu tenho a expressão para as medidas de velocidade, né? V1 é a velocidade do corpo medida no referencial em repouso, V2 é a velocidade do corpo medida no referencial 2 e V21 é a velocidade de O2 relativa a 1, certo? Então essa é a expressão da velocidade. Derivando essa expressão no tempo, nós chegamos a uma relação para as acelerações. A1 é aqui o referencial em repouso mede, A2 é a aceleração do corpo que o referencial em movimento mede e A21 é a aceleração do observador 2 relativo ao observador 1. Então esse é o contexto do movimento relativo. Essa equação nos interessa. Por quê? Sendo O1 um referencial em repouso, a única maneira de eu ter a mesma leitura para a aceleração, né, medida pelo referencial 2 é se essa aceleração A21 for igual a zero.
certo? Mas se ela é igual a zero, isso significa que o referencial 2 está, no máximo, em um movimento retilíneo uniforme em relação ao referencial 1, certo? No máximo, ele vai ter uma velocidade V21 diferente de zero. Isso caracterizaria O2 como referencial inercial. O referencial em repouso O1, eu consigo observar a primeira lei, certo? Então, eu sei que se eu tiver forças atuando sobre o objeto, ele vai mudar o seu estado de movimento, isso vai produzir aceleração 1. Se não tiver, ele não vai mudar o seu estado de movimento. Ele vai permanecer com o mesmo movimento que tinha, ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Né? Mas, a partir do momento que eu tenho uma aceleração A21 diferente de zero, isso muda, porque o estado de movimento do objeto 2 vai alterar a leitura que eu faço da aceleração do corpo que está sendo observado, né? Do corpo cujo movimento está sendo estudado. Então, a lei da inércia ela se mantém intacta se o movimento relativo entre os referenciais for retilíneo e uniforme. Desse modo, a aceleração possuirá o mesmo valor em qualquer um dos referenciais, certo? É essa relação que a gente quer. Se a aceleração é a mesma, isso significa que a mudança do movimento para os dois referenciais está relacionado única e exclusivamente às forças reais que atuam sobre esse sistema, que atuam sobre o objeto em movimento. Tá? Se, por outro lado, A21 for diferente de zero, essa aceleração A21 vai implicar no referencial em movimento numa percepção de uma aceleração sobre o objeto que não está de modo algum associado à ação de uma força real, certo? Então, se eu tenho A21 diferente de zero, o referencial é dito não inercial e eu posso associar uma força a essa aceleração A21, só que ela não é uma força real. É o que nós chamamos na física de forças de inércia. Para resumir a discussão, a lei da inércia ela é válida para referenciais inerciais e, a partir de agora, são esses referenciais que nós vamos utilizar para caracterizar os problemas que nós vamos discutir mais à frente no curso. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir nesse vídeo. A partir do próximo vídeo, no caso da 10ª videoaula, nós vamos introduzir a segunda lei. E aí sim, trabalhar a relação força igual a massa vezes aceleração. No mais, é só isso e até o próximo vídeo.